A paz do Senhor a todos, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida. Eu sou o pastor Wagner Rezende, membro do campo de Campinas, pastor Oídes, José do Carmo. Eu congrego lá no setor Vera Cruz 1, conjunto Vera Cruz 1. E nós estamos aqui na TV evangélica, Estamos aqui para gravar a história da minha vida. Eu sou crente desde os meus 7 aninhos de idade, quando os meus pais converteram. Eu estava com 7 anos de idade. Meu pai era um católico, carismático, romano, daquele fiel mesmo, mas aprove Deus alcançá-lo e nós somos criados com princípios cristãos desde criança. E nós crescemos numa família abençoada, meus pais, mães, irmãos, e crescemos com princípios cristãos desde criança. E nós crescemos rodeado de muito carinho, de muito amor, trabalhando junto com meu pai na roça, na fazenda. Aprendemos de tudo de fazenda, né? E eu me lembro que com 17 anos de idade, foi a primeira vez que Deus falou comigo a respeito da minha chamada. Eu estava trabalhando, inclusive em cima de um trator, gradeando, fazendo trabalho de roça, e formou-se de repente uma nuvem e começou a trovejar. E naquele dia eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez falando comigo a respeito da minha chamada. Quando trovejou, em meio àquele trovão saiu uma voz que falou comigo, chamando-me pelo meu nome. Wagner, eu tenho uma chamada na tua vida, com 17 anos de idade. E passou-se os tempos, eu esqueci, me casei com 21 anos de idade, e com 21 anos, eu projetando minha família, filhos, e Deus não falou mais comigo a respeito dessa chamada. Os tempos passaram, os filhos vêm crescendo, e no ano de 86, meu pai faleceu num acidente de carro e veio a óbito. Não tinha 49 anos de idade, presbítero da Assembleia de Deus, lá na cidade de Santa Fé de Goiás. E eu morando aqui em Goiânia, trabalhando no estado, e sonhando dar o melhor para minha família, criar meus filhos, e Deus não mais falava comigo a respeito da minha chamada. E então, com a morte do meu pai, eu mudei para a minha cidade natal para ajudar minha mãe nos afazeres da lida da fazenda. Voltei para o curral, tirar leite e serviços de fazenda. E nada deu certo para mim, nada deu certo. E eu resolvi vender a minha herança, a herança da esposa, e fui embora para o estado do Mato Grosso. Comprei fazenda lá, pensando em ficar rico, prosperar, né? Menino novo ainda, um evangelista já. E mudei para o Mato Grosso, ficar rico, eu vou ficar rico lá no Mato Grosso. E Deus não falava comigo, amados, Deus não falava, silêncio de Deus em questão à minha chamada. E então, Deus não deixou eu prosperar lá naquele estado do Mato Grosso, quando eu fui para lá, com a intenção de ficar rico. Ficar rico. Tinha tudo para ficar rico. Um certo dia,
depois de mais de 3, 4 anos eu morando lá, lutando, nada prosperava, tudo que eu punha a mão não dava certo. Me lembro como hoje, querido, Deus usou o meu pastor e falou comigo, depois da escola bíblica dominical, Deus fala comigo, usando o meu pastor, e disse: meu filho, Deus falou comigo a teu respeito hoje. E ele disse para mim que se você não for embora e atender ao chamado dele, Deus vai tirar os seus 3 filhos de uma vez. Aquilo impactou meu coração. Eu assustei quando o meu pastor falou para mim que Deus ia tirar os meus 3 filhos por causa de uma chamada que eu não estava querendo atender. E eu saí dali preocupado e pus no coração de que a primeira pessoa que eu encontrasse, eu ia arrendar minha terra, ia voltar para o meu Goiás. Mas quando eu cheguei no Goiás, depois de ter resumido tudo lá, vendido minha terra, arrendado a minha terra, vim embora para o meu Goiás, para a minha capital Goiânia, né? Conhecendo muita gente de influência, eu disse comigo mesmo: vou chegar em Goiânia e vou arrumar um emprego, e esse negócio de obra, de chamada, isso não está no coração, não está no meu coração. E eu procurava emprego, amados, eu procurava emprego de portas fechadas, nada dava certo para mim, e houve momentos que faltou comida na minha mesa, e eu com o coração fechado, e nada de obra, nada, não aceitava a ideia de aceitar o chamado de Deus na minha vida. Eu estou me lembrando aqui agora de algo que marcou muito a minha vida, quando o meu filho, Weber, estava com 8 aninhos de idade, e eu não tinha nada para comer naquele dia. Meu filho chega para mim de manhãzinha e diz: papai, aleluia, o senhor não tem nenhuma moeda para me comprar um pãozinho para mim, papai? Eu entrei para dentro do meu quarto e chorei. Enquanto tinha lágrimas, eu chorei. Eu levantei dali e virei para minha esposa e disse: eu vou descer para a rua. E eu só volto hoje aqui na minha casa, empregado. E eu usei a seguinte expressão, amados: nem que seja para varrer rua, eu volto para minha casa empregado. E saí para a cidade, moro lá hoje ainda, moro no Veracruz 1, Goiânia, e vim para a rua, caçar emprego, e as portas fechadas. Eu encontrei um pastor, naquela época, na igreja de Campinas, o pastor Justo. Fui lá visitar ele, um amigo desde jovem, e a gente em conversa, e eu angustiado, pensando na minha casa, na minha família, que eu não tinha nada para comer. E naquele dia, eu lembro-me como hoje, ele entrou lá dentro da cozinha, voltou para me trazer um copo de água, e ele parou na porta e disse para mim, Deus falando através dele: eu já tenho falado contigo através de muitos a respeito da chamada que eu tenho na tua vida, mas você não me atende. E eu quero dizer para você que a chave da porta, para abrir essa porta, está na sua mão, e você não quer abrir. A chave está na sua mão. Se você abrir a porta, muitas outras eu vou abrir para você. Eu saí dali chorando, com o coração sensível, né? Bom, então eu vou. E, amados, aí as coisas arrochou para mim. Ao ponto, chegava dias que a minha esposa ia cozinhar com margarina, porque eu não tinha um centavo para comprar. E o coração fechava de novo, e eu corria atrás de emprego. E eu me lembro
que um dia eu angustiado, isso também me marcou. Porque não adianta a gente correr de Deus, da chamada de Deus, do propósito de Deus. Eu saí, depois que a minha esposa me comunica que eu não tinha nada naquele dia para comer em casa. E eu tenho uma tia que ela frequenta o centro espírita, e eu via na casa dela cestas diversas. E eu pensei no coração, eu vou lá na minha tia hoje, e eu vou pedir ela uma cesta daquela. E eu saí, irmãos, lá do Veracruz 1 até aquela antiga rodoviária de Campinas, de a pé, porque eu não tinha o City Pass. Naquela época do City Pass, dá mais ou menos 15 quilômetros. Eu saí do Veracruz, vim para a casa da minha tia ali, quase 15 quilômetros, para pedir ela uma cesta. Quando eu cheguei ali, eu perguntei para o meu tio, falei, cadê meu tio? Ela falou, não, ele saiu para arrumar algum negócio, aí daqui a pouco ele está. Eu esperando. Irmãos, ela chegou para mim e perguntou para mim, meu filho, está tudo bem lá na sua casa? Não está faltando nada? Não, você está precisando de alguma coisa? Quando eu pensei, amados, e falar para ela que eu tinha ido lá, para ela me dar uma cesta, o Espírito Santo de Deus falou comigo, não fale nada, não fale nada, eu não mandei você vir aqui. Eu disse para ela, tia, está tudo bem lá em casa, está tudo ok, sendo que eu não tinha o de comer naquele dia, eu não tinha um grão de arroz para os meus filhos comer. E meu tio demorando, e por fim, ela veio de novo, filho, não está faltando nada na sua casa? E eu vendo aquele monte de cesta aqui na minha frente, e o Espírito Santo falando, não peça para ela, não fale nada com ela. De repente ela diz para mim, filho, mas fala a verdade para mim, não está faltando nada na sua casa? Eu disse, não tia, está tudo bem, está tudo bem. E meu tio demorava, era mais ou menos 3 horas da tarde, e eu não tinha o dinheiro para voltar para minha casa. E aí eu pensei, bom, já que Jesus não está deixando eu pedir ela uma cesta, que eu estou precisando, vou pedir ela pelo menos um City Pass. Irmãos, quando ela me perguntou, você tem o City Pass de voltar, meu filho? Eu disse, tenho, tia, tenho. Porque o Espírito Santo não deixou eu pedir nem o City Pass. Meu tio está demorando e eu vou embora. Já está tarde, vou embora. E aí, irmãos, voltei de a pé para o Conjunto Veracruz, mais 15 quilômetros, porque Jesus não deixou eu pedir ela uma cesta para me dar comida para os meus filhos. Voltei mais 15 quilômetros de a pé. Quando eu chego em casa, minha esposa, e aí, meu bem, o que você conseguiu para nós? Eu disse, minha filha, Jesus não deixou pedir a ti a cesta. Deus há de prover para nós. Deus há de prover. E eu voltei para o monte e encontrei um irmão lá que eu não conhecia, um irmão Lázaro, que se tornou amigo mesmo. Eu subindo ao monte, porque Jesus falou para mim subir ao monte. Eu estava angustiado, porque faltavam as coisas em casa, mas o coração duro. Eu não queria atender ao chamado de Deus. Eu não queria. Naquele dia o Espírito Santo falando comigo dentro do coletivo, e quando chegou de frente ao Monte Mendanha ali, que todos conhecem, o Espírito Santo falou comigo, desce e sobe o monte. E eu disse, não vou, eu vou procurar um emprego. Eu não vou. Está faltando coisas na minha casa, eu sou mantenedor. Quando a porta abriu de frente ao Monte Mendanha, eu senti como que se fosse uma mão e me empurrou lá embaixo. Sobe o monte. E eu subi o monte, e quando eu vi o irmão Lázaro, que até então não o conhecia, ele estava de boca no chão orando, quando eu passando lá sem saber o que fazer, aí levanta a cabeça e diz, ô irmão, vem aqui, quero falar com você.
Quando aproximei dele, Deus usa o irmão Lázaro e diz para mim: mas você é teimoso, hein? Sabe por que você está passando? Tudo o que você está passando é porque você não está querendo atender ao chamado de Deus na sua vida. E Deus falou comigo para te ajudar. Você está precisando de ajuda. Você não está bem, você está revoltado, você está magoado. E Deus falou comigo para te ajudar. E nós vamos fazer um propósito aqui nesse monte de 30 dias de oração e de jejum. Eu disse: irmão, mas tudo isso não pode ser menos, não. Não, irmão, 30 dias de oração, jejum, busca de Deus. Você está precisando de orar e jejuar, meu filho. Você está revoltado até com Deus. Você tem pecado em suas palavras. E eu não tinha opção. Eu não tinha mais recurso. Eu falei: tá bom, irmão. Então, que dia que nós começamos? Amanhã. Então, amanhã a gente começa esse propósito. Resumindo, eu fiquei 30 dias naquele monte de oração, jejum, de busca de Deus. E aí, amados, a coisa arrochou. Aí que faltavam as coisas. Eu morava de aluguel até essa época. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar energia, não tinha dinheiro para comprar nada, mantimento para minha família. Mas eu em oração. Quando venceu os 30 dias, eu debruçado numa mesa lá em cima daquele monte, entregando o propósito de 30 dias, Deus fala comigo: desce agora e vai lá e compra o lote na Geabe e construa a sua casa, eu vou te dar sua casa. E assim foi, irmãos. Comecei a construir a casa do nada. Do nada. Minha casa hoje, ela tem 248 metros quadrados, e eu atribuo 100% a Deus. A Deus. A Deus. 100%. Glória para Deus. E eu comecei a pregar. Mas, quando eu abri o coração, amados, para pregar, aceitando o meu ministério, eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus e disse para Ele: Deus, eu vou aceitar a chamada na minha vida, eu não vou correr mais. Mas só que tem uma coisa: eu não quero em momento algum sair da minha casa para ministrar, para pregar e estipular valor para cobrar. Eu não vou estipular valor. Eu vou por tanto, deposita tanto. Eu não faço isso, Jesus. Eu poderia estar no Mato Grosso, rico, porque eu fui para lá com valores de ficar rico, mas o Senhor não permitiu, por causa dessa chamada. Eu não quero nem pensar em dinheiro. O Senhor vai usar os pastores, vai usar as pessoas para me abençoar. E eu comecei a pregar, irmãos. Comecei a viagens, pregar. Lembro-me, a primeira viagem que eu fiz foi lá na cidade de Tucumã, no Pará. 96 eu comecei a pregar. E aí, queridos, de lá para cá, viagens e mais viagens. Viagens de 10 dias, 12 dias, nunca passei disso. Porque eu tenho uma família, uma esposa. Irmãos, por eu não falar, não pedir, eu comecei a me sacrificar e sacrificar a família. Foi aí que começou as minhas decepções. Eu ia, ficava abençoando o povo de Deus, pregando, e bênção, Jesus salvando, milagre acontecendo. Quando terminava o compromisso, vinha o pastor e diz: ô, pastor Wagner, que maravilha, que trabalho lindo, que bênção, Jesus salvou, Jesus curou. E eu preocupado: bom, será que ele vai me abençoar? Será que o pastor vai me dar uma oferta para eu chegar em casa, fazer uma cesta, abençoar minha família? Ele virava para mim, dava um tapa nas costas e dizia: ô, irmão, nós queríamos te abençoar, mas não podemos. Tapinha nas costas, Jesus abençoa você. E eu voltava para casa.
Quando eu chegava em casa, a esposa que ficava orando por mim, naquela expectativa de eu chegar com alguma coisa, e ela, lembro-me que muitas vezes, ela chegava para mim, disse, meu bem, como foi a viagem? Eu disse, benção, minha filha, que maravilha, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou, cancerosos foram curados, foi um trabalho lindo. Ela olhava para mim e dizia, meu bem, eu sei que Deus fez isso, mas nós não temos o que comer, celeiro vazio, nossos filhos não têm roupa para vestir. Amados, e eu vivi isso nas minhas idas e vindas, e eu comecei a ficar decepcionado com isso, com essas viagens, mas atendendo a um chamado de Deus, eu ia, muitas e muitas vezes fui com os meus recursos, e chegando lá, atendendo ao chamado, fazia o que Deus mandava e voltava para casa. Mas chegando em casa, a energia cortada, o celeiro vazio, a esposa chorando, filhos chorando. Mas eu continuei. Eu me lembro que depois de alguns anos, nessa jornada, mas já com o coração ferido, já com o coração triste, porque eu tenho uma família, eu como mantenedor, eu sentia a responsabilidade de cuidar dessa família que Deus me deu. E muitas vezes, esperando alguma coisa, né, para me chegar em casa, abençoar a família, eu voltava triste para trás. Eu voltava chorando para trás. Quantas vezes eu voltei para minha casa chorando? E os tempos passaram. E eu me lembro, amados, de uma dessas viagens. Eu fui pregar para baixo de Imperatriz. Fiquei lá 12 dias pregando, evangelizando uma equipe, montamos uma equipe de evangelismo, casa em casa. E quando termina 3 dias de trabalho de evangelismo, lá no sertão do Maranhão, quem me convida, chega para mim e diz, ô pastor Wagner, toma aqui uma oferta para te ajudar. Eu estava a 1.600 quilômetros da minha casa. E já com saudade da esposa, dos filhos, vontade de voltar para casa, aquele pastor entrega, coloca um envelope no meu bolso e diz, olha pastor, o trabalho foi uma bênção, e toma aqui uma ajuda para você colocar, pelo menos a gasolina aí no seu carro. E quando no caminho, irmãos, me deu aquela curiosidade de olhar a oferta, pastor me ofertou, então eu vou olhar o que tem dentro desse envelope. Quando eu olho no envelope, querido, R$100, para me vir lá do Maranhão, aqui, Goiânia, com R$100. Falei, ô Jesus, misericórdia. E naquele dia, irmãos, a minha aliança com Deus já estava trincada, né? E eu vim lá do Maranhão, aqui em Goiânia, falando com Jesus, e dizendo, Jesus, eu não vou pregar mais. Desse jeito, Jesus, eu estou pecando contra a minha família, eu estou ganhando almas, mas estou perdendo minha família decepcionada, a esposa que ora para mim, chego em casa sem nada. Jesus, eu não vou pregar, eu não vou mais. Eu já tinha uma pequena confecção de lençol, de cama, né? E eu disse para Jesus, revoltado, Jesus, não vou pregar mais. E eu disse, Jesus, olha, vamos fazer o seguinte, o Senhor me dá 6 anos para me trabalhar. 6 anos, eu quero só 6 anos para me desdobrar na confecção, eu vou atrás de cliente, eu quero trabalhar, Jesus, mas pregar não, me dá um tempo, eu não quero pregar mais. E a resposta de Deus, para mim, naquele momento que eu arrazoava no coração, ressentido, revoltado, foi o silêncio. Deus não falou comigo. Deus não disse sim e nem não. Silêncio como resposta. Cheguei em casa, revoltado,
e falei para minha esposa, meu bem, eu não vou pregar mais. Não vou, não dá, eu tenho você, tenho meus filhos ainda para cuidar, e desse jeito não dá. Eu ficar 12 dias, 10 dias fora de casa, eu não chegar com nada nem para fazer uma feira, não vou pregar mais, não vou mesmo. E até a minha esposa me repreendeu, bem, não fala isso, meu bem, não fala isso. Falei, já falei e eu não volto atrás. Eu estava tão revoltado, amados, que eu disse, eu não volto mais na minha fala, não volto atrás e não adianta. Não adianta me convidar, eu não vou. E ficou. Eu fiquei 1 ano, irmãos, 1 ano revoltado. Aquele sentimento de revolta. Não vou pregar. Ligava para mim, pastor, vem pregar aqui. Não, irmão, eu estou ocupado, eu não posso hoje. Sempre arrumava um pretexto, sempre arrumava uma desculpa. E, amados, até na época eu tinha 3 netas, um hominho e 2 mulherzinhas. Minha filha largou do esposo e carregou meus netos, arrumou outro homem para morar, outro casamento, outro relacionamento, e eu fui lá buscar meus netos, férias, trouxe para casa para passar férias. E essa netinha minha, na época, ela tinha de 8 para 9 aninhos, brincando no fundo do quintal ali com outras crianças, e cai uma cadeira na perninha dela, e fez um pequeno hematomazinho, coisa insignificante, que eu olhei, um pequeno cortezinho, amados, e aquele corte levou a minha neta a pegar 21 dias de UTI. Infeccionou, aquele pequeno machucadinho, infeccionou, levo para o hospital, infecção, começa a tratar, medicamentos, e aquilo não resolve, e foi para ficar internada no hospital ali da clínica infantil. Ficou 3 dias, com a infecção já gravíssima. E eu me lembro, querido, que no 3º dia dela internada, eu fui lá visitar minha neta, minha esposa lá acompanhando ela. Quando eu chego lá, a minha neta já tinha sido transferida para o UGOL. Estado gravíssimo. E eu corri para lá, minha esposa, quando chego lá, minha esposa em desespero, porque a minha neta já tinha ido já direto para a UTI, com infecção generalizada, gravíssimo o estado da minha neta, e eu não pude ver minha neta. Quando eu chego em casa, poucas horas depois, isso depois de uns 10 dias da minha neta internada no UGOL, estado gravíssimo, a infecção cada dia agravava mais. E aí, nesse dia que eu fui lá e não pude entrar, que eu chego em casa, chega um telefone, depois de 1 hora, mais ou menos, 1h30. Olha, volta aqui, porque sua neta vai ser entubada agora. Sua neta não respira mais por aparelho, sua neta... os recursos da medicina acabou, ela vai ser entubada agora e não respira, os pulmões todo infeccionado, bactérias, e eu corro atrás do meu pastor. Vou no meu pastor, eu não tinha carro na época, e pastor, corre comigo no hospital, minha neta está morrendo, pastor. Meu filho, acalma o coração. Eu lembro-me que ele virou para mim e disse, ô irmão Wagner, a última palavra é quem dá. Eu ouvi, mas aquilo não mexeu comigo. Minha neta estava morrendo, ia ser entubada. E aí, queridos, eu corro, aí nós fomos orar. Me lembro como hoje, estava o pastor, a irmã dele, vamos orar, meu filho, vamos orar, pastor, vamos orar. E aí, começamos a orar. E eu pedindo a Deus que curasse minha filha, que visitasse minha netinha ali. E naquele momento, amados, eu ouvi a voz do Senhor falando aqui no meu ouvido, aquela voz forte,
e disse para mim: a sua neta está na palma da minha mão agora. E a vida dela depende de você. Quando ele falou assim, ele disse: você lembra aquela viagem lá do Maranhão, que você disse que não ia viajar mais, não ia pregar mais? Você lembra que você falou para mim que não ia pregar mais, porque o homem não te abençoava, não te dava oferta, para você suprir as necessidades da sua família? Eu nunca deixei faltar nada na tua mesa. Desse jeito, queridos, Deus falou comigo. E Deus disse: você disse que não ia pregar mais, e eu não te respondi naquele dia. Agora sua neta está lá na UTI agora, vai ser entubada. Mas se você renovar a tua aliança comigo, eu vou visitar ela, e ela volta a viver. Depende de você. Deixe-me abrir um parênteses aqui agora, amados. Diante disto que eu vivi, Deus não obriga ninguém a fazer a obra dele. Ele chama. Cabe a nós atender a esse chamado. Cabe a você atender esse chamado. Só que quem tem a perder não é Deus, sou eu, por não atender essa chamada. E Deus falou para mim: se você renovar a tua aliança comigo, eu vou visitar ela agora lá. E ela vai viver. Vai viver. E ele disse para mim, e foi onde eu achei mais lindo, que Deus não, disse que Deus não obriga ninguém a fazer a obra dele. Ele disse: olha, se você renovar a tua aliança e voltar a atender ao meu chamado na tua vida, o propósito, mas se você falar para mim que não vai, eu respeito a sua decisão, mas eu levo ela agora. Eu levo ela agora. E eu, em lágrimas, eu disse: Deus, não leva a minha pequena. Não leve. Não tinha 9 aninhos. Eu disse: Deus, tá bom. Eu aceito, Deus, o propósito. Mas não leva a minha pequena. Quando eu falei assim, amados, eu senti que desceu como que uma bola de fogo sobre a minha cabeça, como que fosse acontecendo uma cura da minha alma. E eu fui sentindo aquele alívio, aquela paz. Quando terminamos de orar, a irmã do pastor que estava ali junto conosco orando, ela levanta e disse: irmão, eu sou crente há mais de 40 anos. Eu nunca tive uma revelação a olho aberto como eu tive agora quando orava pela sua neta. E Deus me leva em espírito lá dentro da UTI, eu vi sua neta deitada numa cama, rodeada de 6 médicos, e eu vi ela vestida de uma roupa branquinha. De repente desce uma luz verde, envolve a sua neta ali, e eu olhando aquela visão, e aquela luz verde, ela subiu rápido e voltou numa cor amarela, que aqui na terra, irmão, não tem. E ela falando isso para mim, não tem. Uma cor linda daquela. E no meio daquela luz, saiu uma voz e disse para mim: fala para ele que eu aceitei o renovo de aliança dele comigo. Fala para ele que a neta dele vai viver, eu vou dar vida para ela. Aleluia. Aleluia. E terminamos ali de orar. O pastor me leva no hospital, lá no UGOL. Minha esposa lá, tomou remédio para acalmar, porque minha neta ia morrer e ela estava desesperada. Quando eu chego lá, demorou mais ou menos 1h30, veio novo diagnóstico da minha neta. Aí o médico vira para mim e disse: vô, aconteceu um milagre com a sua neta. Eu disse para ele: doutor, eu já sei. Aleluia. Eu já sei.
porque quem fez falou comigo ali atrás. Falou comigo. E a minha neta não vai morrer, né, doutor? Ele disse, não vai. O milagre que aconteceu, nós íamos entubar ela. Mas aconteceu um milagre, que ela voltou a respirar novamente. Os pulmões dela voltou ao normal, está tudo normal. Ela vai ficar agora sob cuidados, já vamos mandar ela direto para a enfermaria. Ora, querida, quem estava na UTI para morrer, porque o pulmão não funcionava, a bactéria já tinha tomado conta de todos os órgãos dela, de repente o médico vira para mim e disse, olha, os pulmões voltou ao normal, está tudo normal, e ela vai direto agora para enfermaria. E quando ele fala para mim o seguinte, olha, ainda tem bactéria, ainda tem um pouquinho de infecção, ela só vai sair daqui quando zerar a infecção dela. E eu cheguei em casa, dobrei meu joelho na cama e fiz a seguinte oração: Deus, eu renovei minha aliança com o Senhor, Deus. E os médicos disseram ali para mim agora que não tem data da minha neta sair do hospital. E eu vou fazer um pedido aqui para o Senhor. Lembro-me como hoje, era dia 3 de fevereiro. E eu disse, Deus, hoje é 3 de fevereiro, dia 15 que vem, eu quero a minha neta aqui em casa com alta. Porque eu renovei a minha aliança com o Senhor. Amados, quando foi no dia 15 de fevereiro, a minha esposa me liga, disse, meu bem, arruma um carro aí, vem buscar nós aqui, porque a nossa pequena recebeu alta. E, amados, eu arrumei um carro, inclusive foi o meu pastor que foi lá buscar. Minha neta sai do hospital com gesso na perninha dela, porque a infecção foi tão grave, que descalcificou o ossinho da perna dela. Teve que engessar, porque ela não podia firmar o pezinho que quebrava. E o médico disse, olha, daqui 45 dias vocês voltam para tirar esse gesso. O milagre foi tão grande, queridos, tão grande, que com 15 dias, a minha neta pegou uma faca e tirou aquele gesso sozinha. Quando eu olho minha neta sem o gesso da perninha, eu disse, minha filha, não faz isso. Ele, vovô, eu não estou sentindo nada aqui não, vovô. E já saiu correndo. Amados, Deus quando faz milagre, Ele faz perfeito. Ele faz perfeito. E eu comecei a pregar. Eu comecei a atender agendas. Depois de 8 meses, eu pregando. Eu estava pregando, lembro-me que eu estava pregando em Porto Nacional, e eu encontrei um amigo lá de muitos anos, e ele trabalhava na prefeitura, e a prefeitura ali desenvolvendo um projeto de tanques de peixes, e ele me mostrando aquilo, e eu razoando aqui no coração, falei, gente, eu vou voltar para a minha cidade de origem, lá para Santa Fé de Goiás, e mamãe tem fazenda lá ainda, e muita água lá, eu vou voltar para Santa Fé, e vou pedir a mamãe para me arrumar lá um pedaço de chão lá, eu vou fazer lá uns 3 tanques de peixe lá, e vou criar peixe, e para me resolver, amenizar a minha situação financeira. E naquela mesma noite, amados, eu com esse projeto, minha mãe já estava com 80 anos, né? E eu vou ficar perto da minha mãezinha e vou trabalhar. E se o meu celular tocar, eu vou atender as minhas agendas. Mas se não tocar, eu vou ficar aqui e cuidando desse projeto aqui, eu vou criar peixe. Amados, naquela noite mesmo, Deus me deu um sonho, e naquele sonho eu via um avião muito bonito, branquinho, aquele avião muito lindo. E eu olhava aquele avião e de repente aparece a minha neta, né? E subia as escadas daquele avião e quando ela chegou lá em cima, ela virou para mim e deu tchau.
Eu disse, mas o que a minha neta está fazendo subindo naquele avião branquinho ali? E deu tchau para mim, e quando eu vi aquilo no sonho, me veio no coração, a aliança que eu tinha feito com Deus, que voltava a pregar, voltava a confiar no suprir de Deus, e aí eu já querendo mudar o projeto. E eu vi a minha neta ali e me veio o coração, se você quebrar sua aliança comigo, eu levo ela. Eu levo ela. Oh, a glória. Aleluia. Amados, eu já pulei no chão, dobrei o joelho na minha cama e disse, Deus, me perdoa. Mais uma vez eu pequei, me perdoa. Eu vou continuar fazendo a obra. E continuei pregando, os anos passando, e eu usando os meus recursos. Deus permitiu eu continuar vendendo meus lençóis nas minhas viagens. E eu fazia o material, é eu e a esposa que faz, é o nosso trabalho, levava e vendia. Mas o coração ainda ferido, amado. Coração ferido. E pastores que eu guardava ressentimento, porque me tratou mal, me negou uma hospedagem. Quantas vezes eu dormi dentro do carro porque não encontrei apoio de pastores para me dar uma cama para dormir. E isso foi juntando dentro do meu coração ressentimento, mágoa, feridas. E eu guardando isso. Eu vivi coisas nessas idas e vindas minhas que eu nem contava para a esposa, nem falava para ela, porque ela não estava preparada, não tinha estrutura espiritual para me contar para ela. Eu guardava dentro de mim. Isso foi ajuntando, né? Mágoa de pastores. Tinha pastores, amados, que eu me lembro de vários deles. Não tenho mais, mas eu guardava mágoa. Deixa-me contar aqui uma experiência que eu tive nessas viagens, que marcou muito as minhas viagens. Eu estava pregando lá no Bico do Papagaio, e um pastor lá me viu eu ministrando, e virou para mim e disse, pastor Wagner, você vai passar na minha porta, e me ajuda lá. Eu falei, tudo bem, pastor, te ajudo. Eu vou passar na sua porta. E estava eu e um cantor lá do Maranhão, e passamos na casa dele. Chegamos mais ou menos 9, 10 horas, e o pastor estava fazendo visitas, e cansado, peguei um percurso de estrada de chão, cheguei todo empoeirado, cansado, né? E o pastor estava visitando, como eu disse, e ele veio chegar 3 horas da tarde, e eu lá esperando ele, né? E ele chegou 3 horas, eu e o cantor, sujo de poeira, com fome, e aguardando o pastor, porque veio chegar 3 horas da tarde. Mas tudo bem. E aí, aproximando o culto à noite, tomamos banho, arrumamos, fomos para a igreja. E aí, queridos, na hora que ele me apresentou, ele virou para a igreja e disse, irmãos, conheci o pastor Wagner ali atrás, gostei, e convidei ele para pregar aqui hoje. E nós vamos tirar aqui uma ofertinha para ele. Usou até o diminutivo de oferta. Uma ofertinha é porque ele não trabalha, ele vive da obra, ele vive pregando aí, mas nós vamos ajudar ele com uma ofertinha aqui. Irmãos, quando eu tomei o microfone, dei os cumprimentos ali, e eu disse para o pastor, deixa eu corrigir aqui uma fala do senhor, porque o senhor falou algo aqui que não é verdade. Eu trabalho. O senhor disse que eu não trabalho e vivo de oferta, mas eu trabalho, viu, pastor? Inclusive, eu tenho um material ali, que é eu e a esposa que faz, e depois os irmãos me abençoam. Mas aquilo ficou marcado no meu coração, irmãos. Aquilo me machucou. O pastor usar aquela expressão, o pregador não trabalha.
sendo que eu estava com material que eu e a esposa que faz. Amados, preguei, foi uma bênção, termina o culto com fome, porque até então não tinha dado nem um café, né? E aí aí veio convite a um jantar, 10 horas da noite, e jantamos, e conversa vai, 11 horas, e cansado, aí o pastor virou para nós e disse: ô Goiano, você dorme em rede? Você dorme em rede? Ô irmãos, nós que somos goianos, nós não temos costume de dormir em rede, não, nós não sabemos dormir em rede. Falei: não, pastor, nós dormimos, tudo bem. Agora o maranhense lá, o cantor que estava comigo, rede para eles é cama, né? Maranhense gosta de rede. Mas goiano, irmão, não sabe dormir em rede, não. Mas eu falei: não, tudo bem, pastor, nós dormimos. E ele armou uma rede numa cobertura de palha, parece que ele tinha feito lá um congresso lá, armou 2 redes ali, e nós passamos a noite. Passamos, irmão, não dormimos, porque pernilongo daquele tamanho eu nunca tinha visto, tão grande. E aí eu virei para o cantor, disse: cantor, 4 horas da manhã eu vou acordar, e nós vamos sair caladinhos daqui, e esse pastor nunca mais me vê. Isso aqui não é tratamento para a gente, não. Ajudamos ele, eu vim aqui a convite dele, ele fazer isso conosco, ele nunca mais me vê, nunca mais, não volta aqui mais nunca. Quando foi 4 horas, saímos, fomos atender o convite mais na frente, mas fiquei magoado com ele, com aquele tratamento, fiquei chateado, né? E fomos embora, irmãos, e isso foi juntando, foi agravando dentro de mim, com o coração machucado, ferido. Amados, tinha pastor que eu não gostava nem de lembrar do nome dele. Eu não gostava, francamente, eu não gostava. Quando eu lembrava que assim, o que eu passei, eu faltava fazer o sinal da cruz e amaldiçoar, não quero mais nem contato, e irado assim, com aquela ira, e de forma que esses que eu tive essas experiências, eu ficava tão ressentido, que eu apagava o contato deles no meu celular. Eu não queria mais contato, eu não quero ver esse elemento mais. Isso foi juntando, crescendo dentro de mim, né? E eu continuando pregando, Jesus curando, Jesus salvando, milagre acontecendo, né? Não, eu tenho que fazer a obra, Jesus me chamou, né? Mas com o coração ferido, querido, com o coração magoado, né? Experiências, se eu fosse contar aqui, demandaria um tempo grande demais, né? 27 anos de estrada, 27 anos de idas e vindas, mas em meio a essas decepções, eu vivenciei, amado, tantos milagres de Deus, vivenciei tanta ação de Deus. Eu me lembro aqui agora de algo que eu vivi de Deus, assim, do socorro, porque a palavra de Deus diz que Ele é socorro presente na angústia. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz na Bahia, uma turnê que eu fiz, Irecê, Senhor do Bonfim, fui até em Salvador, e pregando, ganhando almas para Jesus. Foi uma viagem maravilhosa. E na volta, abasteci um carro que eu tinha, né? E, inclusive financiado, pagando prestação, e aí encostei lá em Correntina, e virei para o pastor que estava comigo, falei: pastor, vamos acabar de completar aqui o tanque. Ele falou: não, pastor Wagner, esse tanque aí, o restante aí, dá para nós irmos até o próximo posto, na divisa da Bahia com Goiás. Naquela época, isso em meados de 2003, por aí, 2004, ali era um sertão que era muito difícil passar carro, era um sertãozão grande demais. Quando faltava mais ou menos uns 100 quilômetros,
para chegar na divisa do Goiás, era o primeiro posto que tinha, acabou a gasolina. Acabou a gasolina, mais ou menos 5h30 da tarde, e eu virei para o pastor, e agora, pastor, o que nós vamos fazer? Ele ficou assim sem graça, né, porque eu queria abastecer lá atrás, e falei, Jesus, dobrei no volante do carro ali, falei, Jesus, nós estávamos fazendo tua obra ali, e agora? Sua palavra diz que o Senhor é socorro presente. Olha a situação nossa, num sertão desse aqui. Fiz aquela oração rápida e bati na partida, o carro pegou, e pegamos a BR, e 80, 100, 120, e quando vislumbramos o posto, assim, já chegando, o carro apagou. O carro apagou, e faltavam metros para chegar a bomba, o frentista lá disse, não, acaba de chegar aqui. Eu falei, rapaz, o milagre aconteceu só até aqui, vamos empurrar aqui e acabar de chegar. Eu vivi isso de experiência no meu ministério. Eu vivi experiências lindas de milagre, o sobrenatural de Deus. Vivi milagres assim que só acredita quem crê em Deus, fé ativa, milagre, né? E vivi milagres de Deus aumentar o gás, né, no bujão ali, porque eu não tinha dinheiro para comprar, e Deus pôs o gás ali, abracei com o bujão ali, agachei ali, e abracei, se tivesse alguém vendo, o pastor Wagner foi louco agora, abraçar com um bujão de gás ali, o que está acontecendo com o pastor? Mas era a situação, eu não tinha dinheiro para comprar o gás, eu tinha acabado de chegar de uma viagem, abracei aquele bujão e disse, Deus, me socorre, eu preciso ir almoçar, eu preciso fazer almoço, me socorre aqui, Deus. Irmãos, foi lindo o que Deus fez naquela hora. Quando eu terminei de orar, foi uma oração rapidinha, e terminei de orar ali, e disse, Deus, é contigo agora. Irmãos, quando eu levantei aqui, o fogo aumentou numa velocidade, eu ia fazer o almoço, porque a esposa trabalhando ali, aquele gás, irmão, durou 12 dias. Eu me lembro como hoje, a minha esposa, meu bem, estou com vontade de fazer um bolo aqui, um pão de queijo aqui, será que o gás que está aí dá? Falei, minha filha, pode fazer biscoito, pode fazer pão de queijo, porque está ligado lá no depósito do céu. Não tem nada aqui do homem mais. Está ligado lá no depósito do céu. Pode fazer. Irmãos, no 12º dia, eu saí para pregar aqui dentro de Goiânia mesmo. O pastor me deu uma ajuda lá. E eu cheguei alegre. O pastor me abençoou e tal. E aí a minha esposa pede, meu bem, faz o almoço aí para mim, que eu preciso terminar um serviço aqui. E aí eu disse, tá bom, meu bem. Quando eu risquei aqui o fogo, irmãos, até que pegou. Aquele foguinho acabou. Falei, Jesus, acabou o gás. Irmãos, eu ouvi aquela voz falando ao meu coração. Disse, agora você tem dinheiro, vai lá e compra. Você me pediu até ter gás, ou até ter dinheiro. Agora você tem, vai lá e compra. Então, irmãos, experiências que eu tive no meu ministério, de livramentos, de Deus me dar livramento de morte. Quantas vezes, sozinho nessa Belém, Brasília aí, Deus me dá livramento de eu ver a morte na minha frente aqui assim. Eu disse, Deus, me socorre, senão vai dar problema aqui. Então eu vivi experiências, amados, mas com mágoa no coração, com ressentimento, que doía dentro de mim, doía, ferido, né? Como eu já disse, ferido, coração magoado, ressentido, com pastores por esse Brasil afora. É 27 anos que eu prego, né? E não cobrando nada, eu não falava em valores, não falava com ninguém, não vai, tem que te ajudar, o que Deus pôs no teu coração. E muitas vezes tapinha nas costas, Jesus te abençoa, foi maravilha, salvação de almas, que bênção. Mas aí eu chegava em casa, sem nada, nem para fazer uma feira, nem para chegar, meu bem, Deus abençoa ali, eu vou te dar aqui tanto aqui, você vai no salão, você arruma seu cabelinho, você
arruma as unhas aí, entendeu? Aí a esposa ficava triste, meus filhos tristes, né? De ver o pai no mundão, ausência, né? Fazendo obra, e chegava em casa sem nada. E isso feriu muito minha família, me feriu muito. E eu continuei pregando, nas idas e nas vindas, né? Pregando, não, Deus me chamou, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer a obra de Deus, né? Me foi incumbido, Deus me deu o ministério da palavra e eu tenho que ir pregar. Amados, mas quando eu pensava em pastores aí afora, o coração magoado fechava. Eu não quero nem passar na porta do fulano, não quero passar na porta do Beltrano, né? Porque não me recebeu. E numa dessas viagens, uma coisa assim que me marcou, amados, eu estava vindo do estado do Pará, cansado, estava pregando lá em Chiquara, e cansado, aqui já no Tocantins, eu conheci um pastor lá, e eu resolvi parar na casa dele, para me descansar. Já era 8 horas da noite, mais ou menos, e já estava cochilando no volante do carro, e parei lá. Mas aquele pastor tinha sido jubilado, era outro novo, que não me conhecia. Me identifiquei, porque eu não viajo sem minha carta de recomendação, não viajo. Não viajo sem o telefone do meu pastor, não viajo sem o contato da minha esposa, não viajo. Eu prezo muito por isso. Eu zelo muito pelo meu ministério. Eu não penso em ir uma vez só e nunca mais voltar. Não. E eu cheguei nesse pastor, me identifiquei, ele virou para mim e disse: ô irmão, eu não te conheço, estou chegando aqui agora, não sei quem é você, não sei nem se você é crente. Aqui passa gente mais assim e eu não posso te receber. Irmãos, aquilo marcou, aquilo me feriu. Falei: não, tudo bem, pastor, eu tenho amigos ali em Barrolândia, qualquer hora que eu chegar lá, eles me recebem, me dão cama para dormir, e isso aconteceu. Mas isso ficou guardado, marcou, né? E, amados, os tempos passaram, não parei de pregar, não parei de ir nas agendas, mas com aquele ressentimento, aquela mágoa, ferida dentro do meu coração. Pastores que eu pensava, eu disse: eu nunca mais quero ver esse pastor, nunca mais. Os tempos foram passando e, amados, quando foi há uns 3 anos atrás, eu comecei a sentir alguns sintomas de pontadas no pé da barriga. Como eu estava dizendo, eu comecei a sentir algumas pontadas no pé da barriga, mas nada de anormal que me impedia das minhas viagens, né, do meu trabalho. E com o tempo isso foi agravando, aumentando aquelas pontadas no pé da barriga, mas eu não ia em médico, porque não estava me atrapalhando. E os tempos passaram. E quando foi em janeiro de 2023, eu estava numa turnê com um cantor amigo meu, Domingos Filho, que mora em Brasília. Nós estávamos numa turnê e no caminho eu passei mal. Fui no banheiro e percebi rajas de sangue viva. E aquilo começou a me preocupar. Falou: o negócio é sério, né? Rajas de sangue. Mas como não doía, eu não fui ao médico para ver aquilo. Não fui. Quando foi em setembro de 2023, nós estávamos numa reunião de família lá na minha cidade natal, de aniversário da minha vovozinha, que completava 100 anos de idade. E eu, sendo o neto mais velho dela, eles me deram
a missão de ministrar a palavra para a família, trazer a palavra pastoral para a família. E quando aproximando o horário do culto, eu passei mal. Me deu uma crise de cólica terrível, que eu fui parar no médico. Fui parar no médico e o médico me diagnosticou e disse: olha, Wagner, eu não posso fazer muita coisa para você, não. Eu vou só dar um remédio aqui para amenizar essa cólica e você procura o médico. Esse negócio aí é sério. E aí, queridos, eu cheguei na terça-feira em Goiânia e fui direto para o médico. Procurei um proctologista e ele já pediu uma colonoscopia e já veio com o material da biópsia. Ele vira para minha esposa e disse: olha, providencia esse exame para mim o mais rápido possível. E aí já acendeu uma luz, quando o médico pediu, rápido, que tinha urgência, já me acendeu aquela luz e disse: meu Deus. O outro médico disse que era sério. E o médico aqui já pede urgência na biópsia. E eu levei no laboratório aquela biópsia e disse: olha, daqui 15 dias você volta aqui para pegar o resultado. E eu naquela agonia de chegar logo o dia de eu buscar a biópsia, quando fui buscar, amados, naquele dia eu não estava legal, eu não estava bem, problema com família, uma filha que saiu no mundo aí sem eu ter notícia da minha filha, problema de saúde, e eu não estava bem naquele dia. E na minha volta, eu disse: bom, eu vou passar ali no Monte Mendanha, eu vou orar um pouco, falar com Jesus lá um pouco, e eu tirar essa angústia, essa tristeza que é aqui do meu coração. E eu nem desci do carro, amados. Eu subi lá e fiquei dentro do carro, orando aqui, chorando na presença de Deus ali naqueles momentos. E de repente eu levanto os meus olhos aqui, um rapaz da minha frente, e orando lá, e o Espírito Santo falou comigo: quando ele descer, você aborda ele e fala para ele não fazer o que ele está querendo fazer agora. Eu continuei orando, o resultado do meu lado aqui, eu querendo olhar, com medo, naquele sentimento: meu Deus, o que é isso aqui? E continuei orando. De repente aquele rapaz levanta lá, eu desço do carro e abordo ele. E falo com ele: meu filho, eu estava orando aqui e Jesus falou comigo para falar para você não fazer o que você está querendo fazer agora. Aquele rapaz desabou a chorar. Desabou a chorar. E um grupo de irmãos aqui do meu lado direito, inclusive um pastor do Rio de Janeiro, com um grupo de irmãos ali, convidei eles para nós orarmos para o rapaz. E aquele rapaz virou para nós e disse: olha, eu ia descer aqui agora, na minha moto. Primeiro carro que passasse na minha frente, eu ia suicidar. Eu ia tirar a minha vida. Minha esposa largou de mim, carregou meus 3 filhos. Eu acabei de perder o meu emprego agora. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu ia descer aqui agora e ia suicidar, ia acabar com a minha vida. Aconselhamos ele ali, demos aquela palavra pastoral, e ele foi embora. Quando eu fui voltando para entrar dentro do carro, aquele pastor do Rio de Janeiro me chama de volta. Ele me chama de volta e diz: ô irmão, Deus está mandando orar por você, meu filho. Eu disse: tudo bem, pastor, pode orar. Amados, aquele pastor veio e colocou a mão na minha barriga. E Deus usa aquele pastor e disse para mim: eu estou fechando a tua sepultura agora. Eu fecho a tua sepultura agora. E essa doença não é para a morte. Eu assustei, falei: meu Deus, então o negócio é mais sério do que eu pensava. Se Deus acaba de dizer que está fechando a minha sepultura, então eu ia morrer, ué. Mas, amados, quando eu ouvi aquela palavra, Deus dizendo: eu fecho a tua sepultura agora, e essa doença não é para a morte. Amados, sabe,
É quando você está com aquela dor de dente aqui assim, insuportável, e você toma um remédio que ela desaparece na hora. Eu tomei posse daquela palavra com uma fé tão grande, porque era Deus que estava falando comigo, que eu esqueci do problema. Eu esqueci de que eu estava com um exame dentro do meu carro ali, com medo de olhar, suspeitando já de um câncer. Mas quando eu ouvi aquela palavra, eu levantei a minha cabeça e disse, bom, o dono da vida disse que eu não vou morrer. Eu vou olhar o que tem aqui dentro desse exame. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer a você que está enfrentando problemas insolúveis. Quem sabe o médico disse para você que essa enfermidade sua aí é para a morte. Mas você serve um Deus que é vida. Ele transforma a morte em vida. Ele muda a história, ele muda o quadro da sua vida. Eu direciono essa palavra a você que vai me ouvir, esse testemunho meu aqui vai te alcançar. Você que perdeu a esperança, você que está achando que não tem mais jeito para você, não tem mais solução, acabou. Não acabou não, meu filho. Não acabou. É o começo de uma nova história, é o começo de um milagre, é o começo de uma mudança de vida. Deus vai mudar a tua história, porque mudou a minha. E eu tomei posse daquela palavra. Eu entrei para dentro do carro, já imediato peguei aquela pasta do resultado da biópsia. Quando eu folhei ali a primeira página, eu vi lá grifado, tumor maligno, 14,3 centímetros de tumor no meu intestino, no reto. Eu estava com 2 tumores, um benigno ainda, e o do reto maligno, 14,3 centímetros de tumor. Mas aquilo não fez diferença para mim, querido. Aquilo para mim não alterou nada, porque a minha fé foi aguçada de uma maneira tão linda, diante da palavra que Deus me deu ali, que estava fechando a sepultura naquele momento, e que aquela doença não era para a morte. Para mim não fez diferença. Se o dono da vida disse que eu não vou morrer, eu tomei posse daquela palavra. Toma posse da palavra que Deus já ministrou na tua vida, meu filho. Creia no teu milagre. Creia no teu milagre. Levei o resultado para o médico, que ele pega aquele resultado, eu lembro como hoje, ele olha para mim e disse, Wagner, você está sentindo bem, meu filho? Eu disse, estou bem, doutor, estou bem. Você está alimentando bem? Ele disse, doutor, estou bem. Eu até brinquei com ele e disse, se o senhor me convidar para um churrasco agora na tua casa, eu vou comer um churrasco com o senhor. Tão bem que eu estou. Ele falou, você está dormindo bem? Eu disse, estou dormindo bem, doutor, estou bem. Ele falou, meu filho, com esse tumor que você está aqui no seu intestino, 14,3 centímetros, não era para você nem estar alimentando, meu filho. Seu intestino está fechado. Uma bola de 14,3 centímetros de câncer no seu intestino. Eu disse, doutor, que dia que nós vamos operar? Eu disse, olha, eu até brinquei com ele, pode ser amanhã, doutor? Vamos tirar a loja aqui, doutor, porque eu não vou morrer mesmo. O dono da vida falou para mim que eu não vou morrer, então vamos agilizar isso o mais rápido possível. Ele falou, não, Wagner, não é assim não, eu tenho que consultar minha agenda e vamos marcar. O dia que tiver ok, eu te aviso. 30 dias depois, eu fui para a sala de cirurgia, mas deixe-me voltar aqui a algo que marcou assim a minha vida, antes até de eu ter o conhecimento do câncer. Minha esposa era líder de oração e eu estava numa consagração lá, e naquele dia tinha uma pregadora de fora
quando reunimos ali para orar, Deus vem e pega aquela irmã, Deus usa aquela irmã, e ela põe a mão no meu ombro ali, e Deus usa ela e diz: filho, está havendo um vento muito forte para você, muito forte. E vai chegar momentos que você vai ter que pegar na mão da tua companheira, porque vai doer muito. Como eu já tinha passado problemas com a minha filha, né? Problemas sérios com a minha filha, envolvendo o âmbito espiritual, meu emocional, psicológico, da esposa, a gente estava doente, emocionalmente, psicologicamente. Quando eu ouvi aquela palavra, eu disse: Deus, se for minha filha, vira esse vento para o outro lado. Eu não aguento mais, Deus, de viver o que eu vivi com a minha filha. E eu ouvi aquela palavra. E quando o médico falou para mim que era câncer, eu disse: oh Deus, quantas pessoas eu orei para o Senhor curar de câncer, o Senhor curou, e agora eu estou com câncer. A partir do momento, irmãos, que eu tomei conhecimento daquele câncer, eu entrei numa campanha de oração, 2 horas da madrugada por 30 dias, orando para Jesus me curar. Nas minhas orações, eu dizia: Deus, quantas pessoas estão vivas hoje? Quantas pessoas foram alcançadas com o milagre da cura? Pessoas que tinham tumor na cabeça, pessoas que tinham tumor no corpo, o Senhor me usou e foram curadas. E hoje eu estou com câncer, Deus, me cura. Amados, Ele não me curou. Ele não me curou. Fui para a sala de cirurgia no dia 8 de setembro de 2023. Quando eu descobri o câncer, foi no dia 8 de agosto de 2023. Dia 8 de setembro de 2023, 3h30 da tarde, eu entrei na sala de cirurgia. Mas confiante. Entrei na sala de cirurgia como se eu estivesse indo num evento, numa festa. Para mim aquilo era normal. Não me abati de forma nenhuma, né? Porque o médico falou para mim que era para me manter uma postura: esquece o câncer, meu filho, esquece o câncer. Você vai ajudar você, porque ele até disse para mim, eu quero até aproveitar aqui a oportunidade e dizer para você, eu vivi isso, preocupado com filhos, preocupado com muitas coisas, com um coração rancoroso, magoado, como eu já disse. E o médico virou para mim e disse: Wagner, esse câncer desenvolveu em você, pela minha experiência, não tem mais do que 14 meses. E está relacionado ao seu emocional, sobrecarga emocional. Ele disse: olha, a maior doença que mais mata hoje é o emocional das pessoas, que leva ele a contrair doenças. Sobrecarga emocional. Então, olha, filho, não preocupa com isso não, vai dar tudo certo. Eu disse: eu sei, doutor, eu sei, porque Deus falou comigo que eu não vou morrer. Ele está no controle, Ele vai usar o Senhor e eu vou restaurar a minha saúde. Uma semana antes, eu voltei na casa daquela mesma profeta para orar, e Deus usa ela de novo para falar comigo. E eu me lembro como hoje, Deus usa aquela mulher e falou comigo: filho, é necessário você passar pela mão do homem, mas eu vou estar lá com você. E Deus disse: eu vou colocar 2 anjos meus ao teu lado ali, para estar com você dentro daquela sala de cirurgia. E isso me deu força, saber que Deus estaria comigo ali. Eu entrei para a sala de cirurgia 3h30 da tarde. Foi concluir a cirurgia 10h30 da noite. 10h30. E quando eu estava anestesiado, amado, o médico me operando, né? Deus me leva num lugar
não é o céu de Deus, porque eu não vi nada. Não é o paraíso, porque também não vi ninguém lá. E pelo que nós já lemos na Bíblia, de um novo céu, de uma nova terra, eu acredito que aonde eu estava, que Deus me levou, é esse lugar me mostrando como vai ser o futuro do novo céu, a nova terra. Eu não vi montanha, eu não vi rio, eu vi um jardim tão lindo que sumia de vista. E daquele arbusto, querido, exalava um perfume tão cheiroso, que eu acredito que não tem um perfume tão cheiroso daquele que saía daquele arbusto. Irmãos, que lugar lindo, que paz que eu sentia ali. Se perguntasse para mim, Wagner, você quer ficar aí ou quer voltar? Irmãos, eu não tinha dúvida, e que eu queria era ficar lá, tamanha paz daquele lugar. Tamanha paz. Irmãos, de repente, uma voz começou a conversar comigo. Aquela voz meiga, aquela voz firme. E ele começou a conversar comigo, e eu lembro-me como hoje. Isso já vai para 2 anos e 4 meses agora. Aquela voz virou para mim e disse: Satanás, ele está enganando a minha igreja. E eles não estão percebendo. Eles estão achando que do jeito que eles querem, do jeito que eles estão, eles vão vir para o meu céu. Irmãos, essa voz está aqui gravada quando ele disse meu céu. E ele repetiu de novo, aquela voz repetiu de novo e disse: o céu é meu. O céu é meu. E só vai vir para cá do meu jeito, não é do jeito deles. Não é do jeito que eles estão achando que é. Não é do jeito que eles estão querendo vir para cá. Porque o céu é meu. O céu é meu. Irmãos, aquela voz aí virou para mim. Pregador de 27 anos, Jesus curando, Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus salvando milhares de pessoas nesses 27 anos. Aquela voz virou para mim e disse para mim, e inclusive você, quando aquela voz falou para mim, amado, inclusive você, apareceu na minha frente aqui um telão. Aí eu olhava para aquele telão e me via naquele telão. Eu me vi lá naquele telão, na primeira agenda que eu já mencionei aqui, lá no estado do Pará, em 96, setembro de 96. Eu me vi naquele telão, pregando. E ele começou a passar a minha vida, a minha trajetória de agendas, de pregações. E Deus começou a me mostrar os pastores, que eu estava com raiva deles. Pastores que eu guardava mágoa. Pastores que eu abri a boca e disse: eu não quero ver esse homem mais nunca na minha vida. Pastores que eu até falava, eu vou fazer até o sinal da cruz aqui nesse cabra ruim, que eu não quero ver esse infeliz mais nunca. Ferida, irmão, mágoa. E Deus me mostrando eu naquele telão. Você está vendo aquele pastor? Você guarda raiva dele. Você guarda mágoa. E foi me mostrando toda a minha trajetória ali, olhando para mim naquele telão, e ele falando comigo e disse: olha, está vendo aquele lá? Quando ele terminou, ele virou para mim, aquela voz virou para mim, e disse: se eu tivesse buscado a minha igreja antes desse processo que você está passando, você estava no inferno agora. Você ia para o inferno pregando a minha palavra. Sabe por que eu curava? Porque é a minha palavra, não era você, eu não tenho compromisso com você não.
Aleluia, aleluia. Você pregava a minha palavra, você falava no meu nome e eu curava. Não era por causa de você, era a minha palavra. Mas você estava indo para o inferno com o coração cheio de mágoa, ressentimento. Você não conseguia perdoar. Você estava indo para o inferno. E ele concluiu dizendo para mim: você vai viver para contar para muitos que estão indo para o inferno achando que está indo para o meu céu, porque não consegue perdoar, guarda mágoa, guarda ressentimento. Fala para eles que eles estão indo para o inferno, e eles estão indo para o inferno, não tem céu para eles. Aleluia, aleluia. E ele disse para mim: você vai viver, eu vou te curar, eu vou usar a mão do homem para te dar vida novamente. Mas o resto da sua vida é para você falar para a minha igreja, onde você for. Desperta a minha igreja com esse testemunho. Fala para eles que se eles não perdoar, não liberar o perdão, eles estão perdendo o tempo de ser dizimista, de ofertar. Eles estão perdendo o tempo de reuniões, cantando, pregando. Eles estão perdendo o tempo. Fala para eles. Querido, por favor, eu te peço aqui, como pastor Wagner, a experiência que eu tive. Eu estava indo para o inferno pregando a palavra de Deus, mas com mágoa, com ressentimento. Filho, reveja conceitos, faz uma autoanálise da tua vida através desse testemunho que eu estou te contando, o que aconteceu com o pastor Wagner. E Deus me deixou viver aqui, está aqui nesse momento, tendo essa oportunidade para contar para você o meu testemunho, o que eu vivi, para salvar você, que não perdoa, filhos que não perdoam pais, marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa, obreiros que não perdoa, está lá em cima do púlpito, com o coração amargurado, está indo para o inferno, não vai para o céu não, não vai, Deus falou comigo, não vai. Libere perdão, filho, libere, tenha pena de você, da sua alma. E Deus disse para mim, no meio do meu povo, milhares estão tomando a ceia, comunhão, participando, mas estão indo para o inferno. E quando eu vivenciava isso, irmão, ainda lá, naquele lugar tão lindo, eu comecei a ouvir vozes que aproximavam de mim, e eu entendi que aquelas vozes eram do médico, doutor Hélio, que estava me operando, e da assistente dele, conversando ali, entre eles ali, e eu comecei a ouvir eles, como se estivesse ali junto com eles, mas estava lá naquele lugar, e de repente o Espírito Santo começa a me mostrar a vida, ou o que estava acontecendo com aquela enfermeira assistente. Deus começou a me mostrar, e eu lembro-me que eu, ainda lá naquele lugar, eu virei para ela, como se eu estivesse conversando aqui com ela, eu disse: olha, Deus me dá uma palavra aqui para falar com você, e que é para vocês parar de orar, porque Deus não vai curar, Deus não vai curar, Deus vai preparar essa pessoa e levar ela para Ele. Deus vai recolher essa pessoa que está pedindo cura. E eu lá naquele lugar, e eu lembro-me como fosse agora, assim, eu disse para ela: olha, talvez você ache que por eu estar anestesiado, eu estou delirando aqui, falando coisa com coisa, mas eu estou ouvindo você, eu estou ouvindo o doutor Hélio, e
E aí eu disse para ela, olha, Deus não vai ouvir vocês. E falei isso com ela, e fez a cirurgia, fui para a UTI. Amados, a experiência que eu tive dentro daquela UTI, eu peço a Deus para nunca mais voltar numa UTI, porque, meu Deus, que ambiente ríspido, que ambiente pesado. Ali você vê a morte levando pessoas assim na sua frente. Quando eu lembro assim, eu lembro de uma velhinha que estava próximo de mim, e ela gritando para viver. Doutor, me dá um remédio, doutor, me dá um remédio. Eu não quero morrer, doutor, eu quero viver. E eu ouvindo aquilo ali, naquele ambiente ali, e a voz dela foi diminuindo até que ela morreu. E quando eu saí da UTI, aquela enfermeira foi lá me visitar e disse para mim, o senhor é crente? Eu disse, sou pastor. Ela disse, pastor, quando o médico estava operando o senhor, Deus te usou para falar comigo, e o senhor não me conhece, mas eu estou com uma irmã com câncer terminal, e a família toda orando para Jesus curar minha irmã, grupos de orações para Jesus curar minha irmã, e naquele momento Deus usou você para falar que não ia curar, que vai preparar ela e levar. Isso, uma semana depois, ela foi lá me visitar, disse, olha pastor, Jesus recolheu minha irmãzinha, Deus levou minha irmã. Então, amados, eu vivi essas experiências. Uma outra experiência que marcou assim, na segunda cirurgia, porque hoje eu não tenho meu intestino grosso, foi necessário tirar tudo, e Deus foi assim tão misericordioso comigo, que o nosso intestino ele é 1,60 m, e sobrou 10 centímetros do meu intestino. Para mim, foi o maior milagre de Deus ter deixado 10 centímetros do meu intestino, foi aonde fez a cirurgia, e emendou o intestino fino no grosso. Né? Hoje eu não tenho intestino grosso, fez a cirurgia, fiquei com a bolsa 105 dias, aquela bolsa, e sonda para tudo quanto era lado na boca, teve que perfurar nas costas, pôr uma sonda, né? E não estava conseguindo alimentar, e foi preciso colocar sonda, né? E eu todo aquele aparelho, mas na convicção de que eu não ia morrer. Eu não ia morrer. E voltei para fazer a segunda cirurgia, depois de 105 dias, fez todo o procedimento, emendou o intestino fino no grosso, e quando eu estava na recuperação dessa segunda cirurgia, eu fui para a enfermaria, que eu passando aqui, um velhinho de 82 anos lá na cama, só gemendo ali, aí o Espírito Santo falou comigo, isso me marcou forte, não vai embora sem falar de mim para ele vai morrer. Irmãos, e eu lá do cantinho na minha cama, olhava para aquele velho, e o Espírito Santo, não vai embora, porque ele vai morrer, fala de mim para ele, eu quero salvar a alma dele. Fiquei 3 dias ali, e aquele velho gritando de dor, com câncer, pegou uma infecção generalizada no hospital, e aquele velho morrendo, agressivo, recebi alta. Quando eu vou passando aqui perto do velhinho, a pessoa me esperando ali com a cadeira para me ir embora, o Espírito Santo bradou de novo e disse, não vai embora sem falar de mim para ele vai morrer. Eu voltei para trás, disse, olha, aguarda um pouquinho, deixa eu falar com esse velhinho aqui. Ele falou, enquanto você fala aí, eu vou ali pegar outro paciente ali. E eu peguei na mão daquele velhinho, com a mão esquerda aqui, ele inerte ali, com os olhos fechados, a ex-esposa dele do lado dele, e eu comecei a falar de Jesus para ele, apresentar o plano de salvação para ele, falei da misericórdia de Deus, que Deus perdoa, e
e ele inerte lá. Aí eu virei para ele e disse: o senhor quer fazer uma aliança com Jesus aqui agora? O senhor está morrendo. E Jesus quer salvar a sua alma. Ele tem poder de curar o senhor, mas ele quer salvar a alma do senhor. O senhor quer fazer uma aliança aqui? E ele, sem nenhum movimento, falei: faz o seguinte, se o senhor quiser fazer uma aliança com Jesus aqui agora, aperta a minha mão. Irmãos, aquele velhinho apertou minha mão. Ele apertou minha mão, mas com aquele semblante fechado. Quando eu olhei no rosto dele aqui, amados, eu vi o demônio no rosto dele. Eu vi o diabo literalmente no rosto dele ali. E ele segurado na minha mão, eu levei a minha mão direita na testa dele e orei com ele e pedi Jesus para perdoar os pecados dele, escreveu o nome dele no céu. Quando eu terminei de orar, ele virou o rosto para o outro lado direito aqui assim, deu aquele suspiro. Quando ele voltou, amados, eu já não vi o demônio nele. Eu vi Jesus estampado no rosto daquele velhinho. Aquele rostinho que brilhava. Aí Jesus falou comigo: o que eu tinha de fazer, eu acabei de fazer agora. Eu fiquei maravilhado, amados, de ver a misericórdia de Deus. O velhinho morrendo. E Jesus veio e resgatou ele do inferno. Já estava no inferno um velhinho daquele. Jesus arrancou ele de lá e salvou. 3 dias depois, voltei lá para uma consulta. A enfermeira me encontrou e disse, perguntei para ele: e o velhinho? Não, morreu naquela noite mesmo. Então, amados, deixa aqui abrir um parênteses e perguntar para você. Você que fala que é cheio do Espírito Santo. Estou cheio do Espírito Santo. É o reteté, né? Que maravilha, estou sentindo a presença, estou cheio de Deus aqui. Mas te pergunto, filho, Deus está te usando em quê? Deus está usando você que está cheio do Espírito Santo. Você não está falando que está cheio do Espírito Santo? Ele te usa para resgatar quem? O diabo está levando vidas para o inferno. O que adianta você dizer que está cheio do Espírito Santo, mas um cheio do Espírito Santo que fica entre 4 paredes? Parece que você tem Jesus só para você. Você não quer compartilhar com ninguém. E nessa oportunidade eu trago essa palavra pastoral para você, meu filho. Se realmente você está cheio do Espírito Santo, crente cheio do Espírito Santo, não consegue ficar parado entre 4 paredes. Eu não consigo ver esse crente cheio do Espírito Santo, só de idas e vindas, já fez até o trieirinho lá. Vou para a igreja, Ô irmão, o projeto de Deus da sua vida é muito mais do que isso, de ir para a igreja. Faça alguma coisa. Espírito Santo na minha vida é para fazer obra, é para ganhar almas, é para orar pelos enfermos. Ser cheio do Espírito Santo é isso, irmão. Mas infelizmente nós vivemos um tempo em que vidas estão vivendo uma vida de fantasia espiritual. E Deus não quer isso na sua vida. Deus não quer. Então, amado, Deus permitiu eu passar por tudo isso para salvar minha alma. Eu estava indo para o inferno, irmão, já disse isso aqui, frisando várias vezes. Eu estava indo para o inferno, pregando, Jesus curei, eu indo para o inferno, porque não liberava perdão, mágoa. Perdoe, irmão, perdoe, libera o coração aí, irmão, tira isso do seu coração, tira essa mágoa do seu coração. Hoje, querido, aleluia, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Hoje eu estou liberto, hoje eu estou livre, eu não carrego mais aquele fardo de eu lembrar de pastores que outrora eu tinha raiva, hoje eu lembro dele e eu amo eles. Já tive a oportunidade de abraçar alguns deles,
Tem muitos por aí que não tive a oportunidade de ir. Mas eu quero ir lá, eu quero abraçar ele. Mas o meu coração está livre dessas mágoas, desses sentimentos ruins que eu carregava. Hoje, já tenho ido pregar. Semana passada eu acabei de chegar do Mato Grosso. Amanhã, sábado, estou indo para Brasília. Vou pregar em Cristalina. Depois vou para o Pará ainda, vou fazer a última turnê minha no Pará. Vou até São Félix do Xingu, se Deus permitir. Quero ir até lá agora. Semana que entra já estou viajando. Mas com um coração livre, com um coração liberto. Antes eu pregava, mas não vivia o que eu pregava. Quantos estão nessa situação? Quantos? Deus falou para mim lá quando eu estava lá. Muitos estão pregando, mas não vivem o que prega. Não vive o que prega. Querido, faça uma reflexão na tua vida. Repense. Pede Jesus para te ajudar. O pastor Wagner, mas eu não consigo perdoar. Eu também não conseguia. Eu não conseguia. E Deus permitiu passar por todo esse processo. Porque eu tinha o coração duro. Eu tinha um coração mau. Eu vivia uma transparência, uma máscara espiritual. Mas Jesus me libertou. Estou livre. Oh glória, estou livre desse peso, desse fardo. Querido, o maior beneficiado em liberar perdão não é aquele que recebe, é você que libera o perdão. Você está doente porque tem mágoa aí, feridas. Sare, irmão. Pede Jesus. Jesus, eu não consigo, mas me ajuda a perdoar. Me ajuda. Me ajuda. E você vai ver que a cura vai brotar, que um milagre vai acontecer na sua vida, que a restauração da sua família vai acontecer. Tudo vai mudar na sua vida. Eu estou vivendo isso. Depois que eu perdoei, que eu liberei perdão, amados, coisas vêm mudando dia após dia na minha vida. Eu estou vendo as portas se abrir, as coisas se destravar para mim. Perdoe. Perdoe, meu querido. Perdoe. Perdoe. Abra teu coração. Perdoe. Aleluia. Perdoe, meu filho. Não perca o céu por causa disso, não. Dessa mágoa. Não perca. Amém, querido. Amém, querido. Libere perdão. E eu quero aqui finalizar esse meu testemunho. E eu creio que Deus vai falar com você. Eu creio que Deus vai mudar a sua história. Eu creio que Deus vai transformar você. E eu finalizo aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quero ministrar bênção de Deus na sua vida. Eu quero ajudar você com essa oração a se recuperar, a arrancar essa pedra que está dentro do teu coração, que você não consegue, mas eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus vai te encher do Espírito Santo e você vai liberar perdão. Vai liberar. Vamos orar, filho? Vamos orar? Deus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu aqui, nesses minutos, contando um pouco da minha história, o que eu vivi, as experiências que eu vivi. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai usar esse meu testemunho para restaurar milhares de vidas.
Eu sei que esse testemunho vai alcançar milhares de vidas. E eu peço a Ti, Senhor, que visite esse irmão, visite essa irmã, visite esse pastor, esse evangelista, esse presbítero, esse diácono, que tem o coração ferido por alguma coisa que lhe aconteceu. Espírito Santo, visite ele agora, nesse momento. Senhor, pela dureza do meu coração, foi necessário eu passar por tudo o que eu passei, porque eu não liberava perdão. Mas a misericórdia do Senhor foi tamanha sobre a minha vida e permitiu o câncer para que eu arrependesse, para que eu mudasse, Deus, para que eu liberasse perdão. Eu sou grato a Ti pelo que eu passei. Em momento algum, Senhor, eu murmurei, porque eu sabia que era o Senhor trabalhando na minha vida. Porque eu de mim mesmo eu não conseguiria, Senhor. Eu não conseguiria. Mas o Senhor sabe como trabalhar. Hoje eu entendo, Deus, por que o Senhor não me ouviu nos 30 dias de oração, de campanha para o Senhor me curar? Porque se o Senhor me cura, eu estava no inferno hora dessa, eu tinha morrido com câncer. Mas o Senhor priorizou a cura da minha alma. Eu precisava de ser curado, não o físico, mas a minha alma que estava doente. A minha alma, do jeito que estava, ia me conduzir ao inferno. O que adiantaria, Deus, o Senhor me curar? Hoje eu vejo assim. O que adiantaria o Senhor me curar o físico e eu ir para o inferno sadio? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu te agradeço. Obrigado. Hoje eu estou bem, Deus. Visita o teu servo aí, visita a tua serva, visita esse filho, Deus, que guarda a mágoa do pai, da mãe. Visita eles. Dê oportunidade para eles, Senhor, perdoar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai fazer grandes milagres. Eu sei disso, Deus. E eu sou grato a Ti porque o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Eu sei que o meu testemunho alcançará muitas vidas, que vai povoar o céu. Mais uma vez, Deus, obrigado pela oportunidade de viver. Obrigado, Senhor. Obrigado. Daqui para frente, Deus, eu me vejo numa condição de nem pedir mais nada para o Senhor, só agradecer, porque não tem nada mais precioso do que a vida. Não existe, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui com vida, alimentando normal, Deus, sem nenhuma sequela. Obrigado, Deus. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você seja abençoado, curado, através desse testemunho. Amém.